Telas de José Antônio da Silva pertencem a acervos de muitos museus e galerias de arte nacionais e estrangeiras, como o Museu de Arte Moderna de Nova York. José Antônio da Silva tem bastante importância, tanto que ele é um autor reconhecido nacional e internacionalmente. Ele já participou de inúmeras exposições no Brasil, em toda a América Latina, em países da Europa, nos Estados Unidos. O Silva é citado em várias enciclopédias com verbetes, como a Delta Larousse, por exemplo, a Enciclopédia Abril, a coleção Arte dos Séculos. É citado também em livros especializados em artes plásticas, não só no Brasil, mas em outros livros internacionais, cartão da Unicef. Se não me engano, é um dos poucos artistas, talvez o único artista brasileiro esse ano escolhido pela Unicef. Vários escritores, inclusive, já escreveram sobre o Silva. Há trabalhos, há teses acadêmicas defendidas sobre a obra de José Antônio da Silva, e inclusive livros de ficção, como, por exemplo, Rubem Braga, que tem um livro chamado Três Artistas Primitivos. Um deles é o José Antônio da Silva. Tecnicamente, o Silva é um pintor, é um artista primitivo, vamos dizer que se enquadraria no gênero primitivo. Agora, a gente consegue detectar na obra dele várias influências, por exemplo, influências impressionistas, principalmente Van Gogh, influências de temática surrealista e até estilo cubista, por exemplo. Então, o Silva, ele assimila muitas influências com facilidade. E ele reproduz essas influências nas obras dele. Eu, antes de ser pintor, eu trabalhava na lavoura. Eu nasci e me criei nas fazendas. E, por ser criado nas fazendas, é que eu tinha essa grande quantidade de motivos para pintar a vida rural. Eu nasci em Sales Oliveira. Nasci num sítio com o nome Monte Alegre. Em Sales Oliveira tinha uma igreja muito bonita, essa igreja. E lá eu estava com 7 anos, mais ou menos, de idade, e eu vi um pintor pintando a igreja. E eu me encantei com aquela pintura. E depois, então, eu comecei a desenhar no chão, na areia, na folha de café e nas paredes da colônia das fazendas. Os patrões implicavam com aquilo, claro, porque eu sujava aquilo e mandava meu pai embora. Eu sofri muito para chegar nisso que estou hoje, mas sofri mesmo. Eu cheguei a rasgar 250 telas, de 48, de 51, de 67, obras-primas. Eu não vendia, o salário era pouco. Aliás, esse tempo eu nem estava empregado, porque quando eu fui descoberto, que expus a primeira vez em São Paulo, eu fui despedido do hotel. Eu fiquei 2 anos sem emprego. Eu era guarda noturno, trabalhava à noite. A família desesperada por cima de mim, eu fiquei desesperado e comecei a rasgar as telas, entendeu? Depois, então, é que o saudoso doutor Ademar de Barros me arrumou um emprego na Biblioteca Pública de São José do Rio Preto. Aí, então, a coisa melhorou. É que eu pude ir pintando e vivendo. Em todos os salões que eu expus, eu ganhei o prêmio.
sempre premiado. Não teve um salão que eu nos pusesse que não fosse premiado. Mesmo aqui em São José do Rio Preto, quando tinha as coletivas, sempre premiado. Com o passar dos anos, claro, que eu fui subindo, aí comecei a expor nas bienais, as coisas, eu achei por bem não mandar mais a minha pintura para salão, para deixar para os novos. Não tem um país que minhas obras não foram expostas. Não tem um país do mundo, até na África, no Japão, em todos os países. Aliás, eu em pessoa não fui. Foi toda patrocinada pelo Itamaraty. E isso foi muito bom porque em Havana, capital de Cuba, onde eu tive a felicidade de levantar o grande prêmio, também em Milão, também ganhei uma sala especial na Bienal de Veneza. Isso foi muito importante na minha carreira artística. O artista, para ser artista de qualquer categoria, ele tem que sofrer, ele tem que saber aceitar, tem que saber pôr cada coisa em seu lugar para poder vencer, porque de outra maneira ele não vence. Eu vou contar o que eu sofri na minha vida. Eu estive 3 vezes na minha vida com a lata de fungicida na mão para tomar o veneno, para morrer, porque não aguentava mais. Porque eu não vendia, não era aceito. Era chamado de arte de criança, arte de louco. Era o homem louco, o homem que ajuntava tudo. Era o Zé Ninguém, porque eu saí da lavoura, saí do sertão. Então não era aceito, entendeu? E o primitivismo, nessa ocasião, não era aceito. Era aceito só a arte, o acadêmico, a arte clássica. Quando eu expus a primeira individual, em 1948, na Galeria Domus, Rua Vieira de Carvalho, 11, entendeu? Meus quadros, numa hora, em 60 minutos, foram todos vendidos, todos adquiridos. O professor Bardi comprou 12, o Titio comprou os 12, e o Spanucci não comprou mais. O professor Spanucci, que é o crítico, porque ele não tinha dinheiro, entendeu? Foi um espanto, foi um assombro. O Bardi, então, é que pôs esses quadros no Museu de Arte, você entendeu? Já entrou o primitivismo. Porque o saudoso Procópio Davidoff é quem comprou esse algodoar famoso que está no Museu de Arte hoje e o doou para o professor Pietro Maria Bardi, para o museu. Pronto, fizeram essas pazes, hoje a arte é aceita e todo mundo vive, graças a Deus. Eu sou o único pintor que coloco 3 estilos numa tela só, entendeu? Que é o surrealismo, o primitivismo e o pontilhismo. Isso foi aceito mundialmente, porque só mesmo Silva, só mesmo eu é que posso fazer isso. Nem eu mesmo entendo. Então, não fugi daquele estilo, todo mundo aceitou, eu também gosto muito e vou pintando dessa forma, dessa maneira, não para agradar ninguém. Eu não faço pintura para agradar ninguém. Eu faço a pintura porque eu sinto a necessidade de pintar, porque sou artista. Eu saí e me aposentei em São José do Rio Preto. Em São Paulo, me instalei num hotel, ali na Rua Aurora, numa sala. Uma semana, eu vendi todos os quadros que estavam expostos nessa sala. Eu ajo mesmo de uma forma diferente dos outros pintores, como todo mundo sabe, porque nessa época que nós estamos agora, atravessando, ainda que vamos atravessar, pagar um quadro à vista não é fácil, não é para qualquer um não. Porque o rico, bem rico, ele também tem um gasto muito grande. Ele tem muitas e muitas prestações a pagar, entendeu? Então, você me compra um quadro. Digamos que o quadro custa 500 milhões de cruzeiro. Então, você me paga 50 por mês, entendeu? Agora, o outro compra outro quadro, me paga 20. Agora, 50 com 20 são 70. O outro não pode pagar muito, paga 10. Já são 80. É assim por diante. Então, no fim do mês, eu tenho o meu salário. Meus preços variam muito. Conforme a dimensão do quadro, é um preço, o motivo é outro preço. Não é que eu prefiro fazer isso do que vender em galerias. As galerias também me pagam certinho. É que não sobra quadro. Eu vou pintando, não dá tempo. Esses marchands não deixam. Eu não sei se os outros artistas têm o meu costume. Eu tenho uma ética que eu sou acostumado a levar os tombos, mas eu não conto o nome da pessoa para ninguém. Desde que os tombistas eu não conto, eu não falo. Não. E é praxe mesmo, porque o artista é o artista. Eu estou no meio arriscado a isso tudo, entendeu? Então, como aquele monte de cheque está lá,
A pessoa vai lá, olha o cheque, mas eu fico quieto, não falo nada. Só isso já dá para perceber. Se nada me aborreça, se não me falte nada, eu estando contente, entendeu? Eu posso pintar um quadro por dia. Mas também tem muitas vezes que eu estou aborrecido, eu passo até 10 dias sem pintar nada, sem produzir nada. Então eu tenho que ter muito cuidado com a minha própria vida, com a minha própria saúde, com meus próprios amigos. E para que não aconteça nada que possa me atrapalhar a minha criação artística. Quadros pequenos tinham uma média de 4 por dia, quadro pequeno. O grande não, o pequeno. E o pequeno é muito mais fácil, é pequeno, toma menos tempo. E eu já estou tão acostumado, porque 40 anos de pintura não é 40 dias, é 40 anos, entendeu? Então, se me vendar minhas vistas, meus olhos, e deixar no escuro, e me pôr a tela branca, me dar tinta e o pincel, eu pinto a mesma coisa. Eu pinto interior, por dentro, sai a mesma coisa. Isso eu já fiz experiência. E eu não vendo as encomendas. Se eu fosse acudir todas as encomendas, eu ficaria doente, intoxicado, eu estava morto. Então eu vou maneirando, vou aos poucos, vou atendendo aos poucos. Eu sempre estou com mais ou menos 20, 30 pessoas na fila. Eu tenho pessoas que já faz um mês que estão na fila e ainda não receberam a obra.